sua pergunta. O pastor responde. Pastor, vamos ver agora Vânia, lá de Lavras. Ela pergunta o seguinte: por que Deus não aparece a todo mundo e nos convence da sua existência? Porque Ele só se revela de maneira tão duvidosa e tão obscura? Como é que chama a moça? Vânia. Vânia, de Lavras, Minas Gerais, né? Vânia, na minha terra. Eu sou daí de perto, viu, o Vânia? Eu sou de Passa Quatro, né? Aí bem do sul de Minas Gerais. A sua pergunta, ela é muito capciosa, porque você fala assim: por que Deus só se revela de maneira tão duvidosa e tão obscura? Filha, presta bem atenção, eu não concordo com a sua afirmação, porque para mim, que agora estudo a Bíblia evangélica, que estudo a Bíblia com profundidade, eu vejo a revelação de Deus de maneira claríssima, sem nenhuma obscuridade. Eu vejo a presença de Deus na minha vida em todo instante, em todo momento. Eu sinto a presença de Deus na minha vida, ao meu redor, ao redor de tudo. Ou você queria, vamos conversar sério, minha prezada Vânia. Você quer uma coisa mais clara, mais digamos assim, concreta do que o nascer do sol, do que a lua, do que as estrelas? Você quer uma prova mais concreta da existência de Deus do que o mar, que vem com aquela onda bravia, e ele chega na praia, se quebra e vai de volta, e não invade os limites da praia? Você quer o Deus mais claro, mais concreto do que esse que dá inteligência para os pássaros, que faz as aves migrarem no tempo certo, na hora certa, no momento certo? Você quer uma coisa mais clara do que a vida no mundo, a vida que nós, os homens e as mulheres, temos, a vida que os animais têm, a vida que as plantas têm? Você quer uma coisa mais clara do que a mão de Deus numa plantinha que você lança uma sementinha ali, e daqui a pouco aquela sementinha, uma árvore frondosa? Você quer uma coisa mais concreta e mais clara do que a existência de Deus, do que isso? Deus se mostra a todo instante, a todo momento, a toda hora, minha filha. E se mostra de maneira clara, se mostra de maneira concreta, de maneira verdadeira. Só não quer ver quem não quer. Quem não quer ver, não vê. Só não vê quem não quer. Essa é a verdade. Porque se você quiser, você vai ver a presença de Deus em toda a manifestação da natureza, em toda a manifestação de vida, você vai ver a presença de Deus. Aí você diz assim: mas por que ele não aparece e não convence da sua existência? Deus diz assim: o meu justo viverá pela fé, viu, Vânia? Se você quiser ter uma vida com Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é crer nessa palavra. Essa palavra revolucionou o mundo, Tânia. Revolucionou o mundo. Quando o monge Lutero leu em Abacuque esta palavra, o meu justo viverá pela fé, que é repetida em Hebreus, no capítulo 10, o meu justo viverá pela fé. Quando ele viu isso, ele disse: espera um pouquinho, isso que a Igreja Católica me ensinou até hoje está tudo errado, porque ela me ensinou que eu tenho de viver por imagens, que eu tenho de viver por santos, que eu tenho de viver por relíquias, que eu tenho de viver por um monte de rezas, que eu tenho de viver assim. Não, o que está escrito aqui: o meu justo viverá pela fé. E quando você pretender viver pela fé, minha prezada Tânia, lá de Lavras, na minha querida Minas Gerais, você vai ver, minha filha, que você vai ver Deus em todo instante, em todo lugar, em toda forma. Deus vai se manifestar na tua vida. Você vai dizer assim: mas como aconteceu isso na minha vida? É só por Deus. É só por Deus, você vai falar. É só por Ele. Quando você for viver pela fé, quando você acreditar que a sua vida ela é regida pela sua fé em Deus, pela maneira com que você tem Deus na sua vida, pela maneira com que você crê nesse Deus, pela maneira com que você concretiza esse Deus na tua vida. Você quer, olha como é que você quer fazer. Você quer que Deus apareça para você, né? Mas se Deus aparecer para você um dia, você vai contar para uma pessoa, a pessoa vai dizer assim: ô Tânia, você está ficando biruta? Ô Tânia, eu acho que você abilolou. Eu acho que você viu, foi um fantasma. Eu acho que você sonhou. Aí, é capaz que o pai fale para a mãe assim: filhos vindo aí, ó, olha a Tânia aí, olha, eu acho que ela está... Precisa levar no médico, essa menina, no psicólogo, daqui a pouco vai acontecer o pior.
Então Deus não quer aparecer para você do jeito que você quer. Deus quer que você apareça para Ele. Deus quer que você apareça para Ele. Preste bem atenção. Você exige que Deus apareça para você crer nele. E Deus quer que você apareça para Ele agir na tua vida. Como é que você vai aparecer na presença de Deus? Crendo nele. Como é que você vai aparecer diante daquele que você não crê? E como é que você quer que apareça uma coisa que você não crê? Então você tem de crer, que é pela fé. O meu justo viverá pela fé. E outra coisa mais, a fé não é instantânea, não é uma coisa que você tem e não precisa ter mais. A fé está escrito na Escritura Sagrada. Nós temos de vivê-la de fé em fé, crescendo de fé em fé, crescendo cada vez mais de fé em fé. E Deus vai fazer na sua vida, Tânia, no momento que você tiver fé de verdade, Ele vai fazer na tua vida coisa tão grande, que você nunca pediu e você nem imagina o que Ele é capaz de fazer quando você crê nele. Então inverte os papéis. Em vez de você exigir que Deus apareça na sua vida para você crer nele, você faça diferente. Creia nele e se jogue diante dele para que ele faça tudo o que você quer na sua vida. Porque ele diz assim, que ele tem para fazer muito mais do que nós pedimos e muito mais do que nós imaginamos. Muito mais do que nós imaginamos. Essa é a presença de Deus na tua vida quando você tiver fé. Inverta os papéis. Em vez de você exigir a presença de Deus na sua vida, você é que pela fé, você se volte para Deus e você vai ver quanta coisa Ele vai fazer na tua vida.